Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz e acredito que um filme passa na cabeça da gente, né? De quantas coisas a gente já viveu. E eu me lembrei quando o Lucas abriu o texto, o culto de hoje, lendo o texto do Salmo 126, que está aqui o corretor que apresentou esse lugar para a gente, é o Marcelo. E ele não sabe disso, mas no dia que a gente veio visitar esse lugar, eu saí daqui e mandei uma mensagem no grupo dos meninos do conselho, disse: ficamos como quem sonha. Mas o meu coração não sonhava nada. E eu queria motivos para dizer, tá bom, vamos desistir tecnicamente, financeiramente a gente não pode. Mas cada desafio, Deus... Não precisa, obrigado, filho. Cada desafio, Deus ia respondendo, né? E não foram poucas as vezes. O negócio durou de março, acho que de abril, até assinar o contrato no dia 11 de setembro. E algumas vezes a gente bateu no teto, na negociação, e aí eu disse, já era. Eu lembro bem de um dia que era PG das mulheres em casa, eu estava com o coração em prantos, e querendo um motivo para desistir, sabe? Para parar de ter que esperar. Esperar é ruim, né? Esperar em Deus não é fácil. Mas eu lembro que naquele dia a gente estava reunido e o Senhor nos deu essa palavra de que a negociação estava na mão dEle. E que era que a gente deveria descansar no Senhor. Então, irmãos, nós estamos aqui porque o Senhor nos pôs aqui. É um desafio para nós muito grande. Mas eu sei que Ele vai nos manter. Porque essa obra é do Senhor. E neste dia, nós estamos aqui... iniciando uma série neste mês, Igreja em Movimento, e nós queremos pensar esse movimento que o Espírito de Deus fez nesta igreja, de nos trazer para cá, porque Ele tem propósitos com isso. Então hoje, nós vamos meditar no livro de Josué, capítulo 3. Convido você a abrir a palavra de Deus. Josué capítulo 3. Nós vamos ler até ele inteiro, os 17 versículos. Todos acharam? Então nos diz a palavra de Deus, Josué capítulo 3. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, e não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo.
Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você e aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Neste mês, nós vamos falar sobre a Igreja em Movimento, e o tema de hoje é Casa Nova, mas é o mesmo povo. Nós estamos em Casa Nova, e nós continuamos sempre fomos povo de Deus e continuaremos a ser povo de Deus, porque Ele é o nosso Senhor e Ele nos faz seu povo. Mas nós estamos aqui, como a gente cantou no louvor hoje, num movimento. A igreja, esse movimento é gerado pelo Senhor, como Ele fez na igreja dele em Atos, e nos preparou um espaço agora para que a gente possa adorar, servir ao Senhor em adoração, servir a igreja em edificação e comunhão, e servir ao mundo em testemunha viva do Evangelho. Assim como Deus agiu no povo dele, libertando o seu povo do Egito, fazendo eles peregrinarem no deserto, e deu uma terra a eles, eles tiveram que passar o Jordão e tomar posse daquele lugar, nós estamos aqui diante de um desafio, e nesse momento de travessia e de mudança, assim como Deus, naquela travessia do Jordão, foi o último desafio que Deus deu para o seu povo, para vencer e sair, era o fim do deserto, E quando eles estavam nesse momento de fim do deserto, e entrarem na terra que Deus lhes havia prometido, Deus, nesse texto, dá algumas instruções, e essas instruções são para nós, é para você, é para a sua vida com Deus, é para a minha vida com Deus. E eu queria que a gente guardasse isso bem objetivamente no nosso coração. Eu vou fazer 2 movimentos, irmãos, ao longo do sermão. Vocês vai ficar aquela coisa meio goela abaixo, na decoreba vai guardar. Sempre vocês vão me ouvir falar, buscar e manter, buscar e manter, buscar e manter. Nesse texto que a gente leu, Deus dá algumas coisas que o povo precisava buscar e coisas que eles precisavam manter. E é esse movimento que eu queria que a gente trouxesse para a nossa vida hoje, à luz da palavra de Deus. O que Deus quer que você busque e o que Deus quer que nós mantenhamos.
Então, buscar e manter são movimentos necessários nesse momento de transição para a terra. Se a gente tirar isso do foco, a gente perde o sentido de propósito. E Deus não nos trouxe para cá para a gente perder sentido de propósito. Não apenas como igreja, mas você na sua vida espiritual, na sua vida com Deus e eu também na minha. Então, prestemos bastante atenção no que a palavra de Deus desafia a gente ao longo do capítulo 3 de Josué, do que a gente deve buscar e manter, porque são os movimentos que nos farão permanecer no lugar onde o Senhor nos quer. Por isso, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse está ali no versículo 2, 3 e 4. A gente vai reler, eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta ao longo de toda a nossa meditação. Ao fim dos 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca e não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. A primeira coisa que a gente precisa buscar e manter é a presença de Deus. É simples isso. Mas a gente não pode perder a presença do Deus vivo na nossa vida e no nosso meio. Versículo 2 e 4 fala que o povo deveria seguir a arca. E a arca não era um objeto mágico, irmãos. A arca da aliança, ela era uma referência para que o povo se lembrasse de que Deus habitava no meio deles. Aquela nação era uma nação, um povo preenchido pela presença de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 22, o Senhor, quando deu a descrição da arca, olha só o que Deus disse para o povo: eu me encontrarei com você. Não é pouca coisa, gente. Deus dizendo: eu vou me encontrar com você. E também Deus está dizendo: eu vou falar com você. Deus estava dizendo isso para o povo: a minha presença traz relacionamento e a minha presença traz a minha voz. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, e também um dado importante, é que a arca, ela guardava os 10 mandamentos, não as originais, mas a fruto da graça, que Deus falou: vamos fazer a versão que vai ficar ali, como lembrete de toda a aliança que o Senhor tinha, e era para que o povo pudesse ver a arca e seguir o caminho, o que o texto está dizendo. Olhem a arca e saibam o caminho que vocês têm que seguir. É um caminho que vocês não andaram. Vocês não sabem andar nesse caminho. E a única garantia de que vocês estarão dando os passos corretos é: olhem a presença, olhem a arca. Isso é bem figurado para a gente, mas eu queria que a gente pensasse o que é seguir a arca e olhar a presença. É direção, governo, liderança divina. Tudo isso faz com que a gente hoje possa se lembrar de que, irmãos, o que dá sentido à vida de uma igreja e à vida das pessoas da igreja é a presença de Deus na vida delas. Irmãos, a gente podia ter a melhor estrutura. Você poderia ter todas as conquistas sociais, familiares e sei lá quais são os seus alvos, planos e propósitos. Mas se a presença de Deus não estiver aqui ou não estiver na sua vida, é palha. E hoje a gente precisa parar e pensar. Deus está dizendo: olha, vocês têm que olhar aquela arca, porque ela é a única referência que vocês têm para fazer a travessia. E eu gostaria que a gente pensasse hoje que a gente precisa voltar os nossos olhos para a referência certa, para a referência correta, porque é ela que vai nos manter no caminho. Ao longo da vida cristã, irmãos, a gente pode perder referência. A gente pode perder alvo, pessoalmente,
como igreja, como instituição, mas que hoje a gente possa dizer, não, eu preciso voltar às bases. Eu preciso voltar às referências, preciso voltar ao princípio. E quem está no princípio? Deus. A presença dele. Eu não sei se você já teve experiência de ser de Deus e não estar cheio da presença dele. Pare e pensa. Pode pensar aí, é para pensar. Uma fase da vida cristã, você estava vazio de Deus. Já teve essa... É triste, irmãos. Você anda, mas não sabe para onde está indo. Você sabe que você é de Deus, mas você perdeu o alvo. Você vai, mas você diz, eu não vejo Deus presente. Agora, o que Deus está dizendo para o povo é, não tire os olhos da arca. Essa é a referência. Hoje, neste culto, e nesse primeiro culto do ano, eu queria que a gente pensasse, Deus, eu quero voltar. Voltar para a referência certa. Eu quero voltar para a referência matriz. E a referência matriz é Deus e sua presença. Será que os nossos casamentos estão preenchidos, governados, liderados pela presença de Deus? Será que a nossa vida profissional, os nossos planos, projetos pessoais, profissionais, eles estão decididos a partir de Deus e a sua presença? Será que Deus é o primeiro e o último? Eu não estou dizendo que Ele não seja. Mas será que Deus é o primeiro e o último no meu coração e no seu coração, para que a gente tome as decisões a partir dEle e para Ele? Irmãos, a nossa vida não nos pertence, Deus é a nossa riqueza. E Deus está dizendo para esse povo e diz para mim e para você hoje, para a gente se lembrar de que a gente não pode deixar de seguir Deus, ou que no caso estava representado pela arca. E é por isso que, lá no versículo 10, 11 e o 13, queria que você lesse comigo, o texto diz, porque os sacerdotes levavam a arca, haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Meu Deus do céu. Como é que pode? Lá em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 1, irmãos, eu rio porque é irônico. Olha o que Deus diz para eles. Olha, quando vocês forem entrar na terra, lá vocês vão ter que lidar com 7 nações. Essas 7 nações, elas são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Lembra desses nomes que a gente leu? Eveus, Ferezeus, esses nomes todos? Deus já tinha dito, olha, essas nações, elas são mais numerosas e mais poderosas. Deus não disse, a situação é favorável. Mas Deus só disse uma coisa, vocês vão ter que enfrentar 7 nações mais poderosas e mais numerosas que vocês. Mas o texto, o narrador informa uma coisa maravilhosa, são mais numerosas e mais poderosas, mas o Deus vivo estava no meio deles. A arca da aliança, a gente leu no texto, a arca da aliança do Senhor de toda a terra, está aí na sua versão. A arca da aliança do Senhor de toda a terra significa dizer, o Deus vivo está no meio de vocês. Em frente, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que vocês. Os deuses dessas nações, eles morriam, eles eram atribuídos de acordo com as estações do ano. E eles tinham fases cíclicas, eles não tinham um poder infinito como Deus de Israel. Então eles morriam, eles tornavam a viver de acordo com as estações do ano, e eles eram incapazes de manter o controle, a estabilidade em toda a situação. Mas o Deus de Israel diz, não, vocês vão enfrentar o Jordão na primavera. A gente já pensa nisso já. E essas nações, enfrentar o Jordão na primavera, e ainda com 7 nações mais numerosas e mais poderosas. Qual é a garantia de que eles passariam esse Jordão e entrariam na terra? Deus estava no meio deles. Só isso. Irmãos, esse é um primeiro ponto para a gente parar e pensar.
Deus impõe para a gente grandes desafios, mas Ele não deixa de dar suas promessas. E esses desafios não são para o nosso castigo, mas eles são para que a gente só dependa dEle e ande na presença dEle e seja perfeito, como Ele disse para Abraão. Eu já disse isso há um ano atrás, que eu sempre ficava triste e bravo com Deus, porque Ele me dava desafios e não bênçãos. Várias vezes eu já disse isso daqui, e acho que é importante considerar, e isso ilustra o que o texto está dizendo. Várias vezes eu falo, puxa Deus, eu acho que com aquele irmão o Senhor sempre abre as portas primeiro. Eu já vi irmãos que nem pediam as coisas, já viram esse testemunho? Nem pediu o Senhor, Ele antes se antecipou e abriu a porta. E eu falava, Deus, comigo não, algumas coisas Deus muda as rotas, põe as coisas, impõe os desafios, para que a gente enfrente esses desafios, talvez 7 nações mais numerosas e mais poderosas, e ainda adiante no Jordão, na primavera, que a gente vai pensar o que é isso. E tudo isso por um encaminhamento soberano de Deus, dizendo, é esse o caminho. Mas, irmãos, nem eu, nem você e nem esse povo pode dizer, Deus colocou o desafio e tirou sua presença. Ele sempre disse, a minha presença está lá no meio. Por isso, meu irmão, se Deus não errou quando deu um desafio grande para você. Deus não errou quando colocou você diante de um baita de um problema. Deus não errou quando colocou você diante de um desafio no seu casamento, na criação dos seus filhos. Uma pessoa problemática talvez na sua carreira, ou uma pessoa difícil de lidar na sua família. Você mesmo, com você mesmo, Deus sabe que os desafios que Ele mesmo permitiu que você estivesse aqui, estivesse diante dos seus olhos. Mas uma coisa Ele não quer que a gente perca o alvo, e assim como Ele ordenou para o seu povo, siga a arca, ela é a referência é Deus, e a sua presença no meio. E é a presença de Deus. Novamente, eu queria que você pensasse se você já teve bênçãos, mas esteve vazio de Deus, da sua presença. Ou se você teve coisas e tem coisas e diz, Deus não é mais a referência da minha vida. Você vai se perder no caminho. A gente pode se perder no caminho. Mas a segunda coisa que a gente precisa buscar e manter, está no versículo 5. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A segunda coisa que a gente precisa buscar e manter, irmãos, é uma vida de santificação. E o que é uma vida de santificação? É ir no monte de Mariporã, no dia 31 de dezembro, quem estava lá, todo mundo subiu no monte a pé, 4 quilômetros, desceram a pé, 4 quilômetros no último dia do ano. 5? 5. A Gilda contou 5. Mas não era para pagar pecado, era para a gente ficar condicionado mesmo. E a gente pode pensar, práticas espirituais garantem a nossa santificação, elas são um meio para isso. Mas a santificação, irmãos, ela brota de um coração que quer se separar para Deus. Um coração santo é aquele que diz, eu não me quero para mim. Eu não me pertenço. Eu tenho um dono. Santidade é uma marca da igreja. Quando Paulo escreve suas cartas, ele chama o povo do quê? Aos santos, irmãos, e várias vezes ele diz aos santos que estão em determinado lugar. Por isso, o que Deus está dizendo é, vocês têm que se separar para Deus. Se santificar significa separação para o Senhor. E Deus não baixou esse critério, não. O povo ficou alguns dias ali à margem do Jordão. Sabe para quê? Para que o povo pudesse se santificar e passar. Deus não falou, está aqui, vou fazer um milagre. Não, vocês vão se preparar para isso. E como é que a gente se prepara? Se santificando. E o que é se santificar? É se separar para Deus e dizer, eu não sou meu. A minha vida é dele, meu casamento é dele, meus filhos são dele, a carreira é dele, tudo é dele. Não é para mim, eu não vou usar isso para minha glória. Eu não quero para benefício pessoal.
O corpo que Ele nos deu é para servir a Ele. A gente fez até uma escola bíblica uma vez falando de mordomia do corpo, servir a Deus com o nosso corpo. Santificar, irmão, significa dizer, olha, Deus, eu quero me preparar. Me doando para o Senhor. Me doando para o Senhor para viver e para servir. O povo teve alguns dias ali, extras, às margens do Rio Jordão, porque Deus falou, não, vocês não vão entrar sem esse tempo de preparo. E eu queria que você pensasse se nós, na nossa vida cristã, estamos apercebidos de que Deus quer que a gente pare e diga, para enfrentar a vida, no casamento, no trabalho, na carreira, na mordomia, na administração dos bens, na riqueza que o Senhor deu, pequena, média ou grande, na sua proporção aí. Para tudo isso, irmãos, a gente precisa parar e dizer, eu quero me separar para Deus, eu quero viver para Ele. No versículo 15, dá uma lidinha comigo, o narrador informa para a gente, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e aos seus pés, e os seus pés se molharam na beira das águas, olha essa informação, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante o tempo da colheita. O que Deus fez com eles? Vocês vão se preparar. Vocês precisam parar e repensar a vida à luz da minha presença. E vocês precisam se preparar espiritualmente para aquilo que eu quero fazer, porque é a vontade dele. Deus não fez para o povo, assim como não fez para nós. Deus não vai ficar fazendo as coisas para agradar o seu coração e o meu coração, meus irmãos. Nós estamos aqui para dizer o que é, como Deus quer que eu me prepare para Ele. Esse preparo, irmãos, exige de nós uma revisão da vida, limpeza do coração, revisão das nossas escolhas, revisão das nossas prioridades, à luz de Deus e da sua presença, escolhas da vida, tendo como matriz o Senhor, como a gente viu no primeiro ponto, e aí, o que a gente viu no versículo 15, é que Deus queria tanto preparar aquele povo, que Ele esperou até a primavera para colocar eles diante do Jordão. Irmãos, ao longo do ano, da primavera para trás, para você passar a pé, passar o Rio Jordão, sabe quanto as águas cobrem? No máximo 50 centímetros, no máximo. Deus esperou, colocou o povo diante do Jordão numa época em que era primavera. Lá, um dia nós vamos fazer a Bíblia e ler esse texto lá. Mas enquanto não chega, a gente imagina e vê no mapa. Então, lá em Israel, tem o Monte Hermon, que fica a neve. E na primavera ocorre o degelo. Aquele degelo enche o Jordão e de 50 centímetros no máximo vai para 3 metros. Deus colocou o povo diante do Jordão na época em que ele estava com mais de 3 metros. Ele falou, agora vocês vão passar. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus queria que o povo fosse preparado. Deus poderia ter posto o povo ali diante do Jordão no inverno. Está tudo neve, está lá no monte. Passa aí, sei lá, se gela o rio, se vira gelo, mas pode passar 50 centímetros de água, não vai matar ninguém. Mas não, ele esperou a primavera e colocou o povo ali na agenda dele. Falou, vocês vão se preparar para ver a maravilha que eu vou fazer. Deus não mudou, irmãos. Ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele quer que a gente aprenda a ser treinado a andar com Ele e viver na presença dEle. E para isso, esse treino pode colocar a palavra como santificação. Santificar-se, irmãos, é deixar Deus treinar você. É deixar Deus treinar você naquilo em que você diz, aqui eu tropeço. Eu sou fraco para isso. Mas Deus sabe treinar você. E Ele sabe colocar você diante de um Jordão na primavera. Para que você ponha os seus olhos, nós coloquemos os nossos olhos no Senhor. E a gente possa aprender
a ser limpo de nós mesmos. Deus disse que aquele povo precisava se santificar, porque Ele queria fazer maravilhas no meio dele. E é assim que Deus faz maravilhas, irmãos. Deus não faz maravilhas, irmãos, só para agradar o nosso coração, para atender os nossos pedidos. Deus faz maravilhas para exaltar o nome dEle, porque Ele tem compromisso com a vontade dEle. E a gente, o que nos cabe? Eu preciso me preparar para ver a santidade de Deus. Deus não vai ficar respondendo pedido gratuitamente, do jeito que você quer, não, meu irmão. A gente é que precisa parar e dizer, o que é que Deus quer de mim? A gente é que precisa parar e dizer, peraí, deixa eu me preparar espiritualmente, porque Ele tem uma agenda e eu preciso me encontrar nela. Então hoje, a gente precisa buscar e manter uma vida de santificação, uma vida de pessoas que decidiram, por mente e coração, eu vou viver para Ele, não para mim. E terceira e última coisa que a gente precisa buscar e manter, meus irmãos, está lá no versículo 7. Esse texto pode ser usado de uma maneira muito errada, antropocentricamente. Mas ele está dizendo, hoje eu começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Deus não vai engrandecer o nome da fonte Sicar, nem do pastor dela, nem de ninguém. Deus vai honrar os méritos de Jesus na nossa vida. Nós somos pequenos cristos. Por isso, irmão, busque e mantenha os méritos de Jesus na sua vida. Que o seu louvor, o nosso louvor, não seja para nós, mas seja alguém olhar as nossas obras e dizer, glória ao Pai. Eu vi Jesus naquela vida. Então busque e mantenha os méritos para Jesus. Josué, ele tipifica Cristo. E Deus, Ele quer louvar os méritos de Jesus na igreja. Ele não quer louvar a igreja. Ele não quer louvar a igreja, Ele não quer louvar você lá no seu trabalho. Você não é o centro de nada. Nós não somos. A única bênção que nós temos na nossa vida, e é isso que significa galardão. Galardão que a gente vai receber lá na eternidade, é quando Deus vai olhar para você e vai dizer, glória será dada ao Senhor, porque os méritos de Jesus na sua vida apareceram. Você sumiu. Não teve nada, foi tudo Cristo, tudo poder de Deus, tudo ação do Senhor e tudo glória para Ele. Isso é graça. Deus é que agiu e a glória é todinha para Ele. Portanto, meus irmãos, não percamos isso de vista. A gente foi chamado por Deus para a gente ser pessoas que deixam os méritos de Jesus aparecer. Agora, os méritos de Jesus aparecem, irmão, sabe quando? Faz parte dos méritos de Jesus, por exemplo, a humilhação dele. Horrível para nós. Imagine a cena. Deus pega você e coloca diante de um soberbo. Eu vou confessar um pecado agora. Eu estava ali na porta, falei, vou ficar aqui na porta, tal. Passou uma incircuncisa de coração. E ela falou, o que vai ser aqui? Quase que eu falei, que benção, vai entrar. Eu falei, uma igreja, eu falei, vou falar o nome da tradição, quem sabe, né? Era uma igreja batista. Ela, que tristeza. Meu coração na hora foi, pum. Eu falei, Jesus, mas me deu uma tristeza, que eu falei, não estou acreditando, que recepção horrorosa foi essa, que a gente já recebe uma lascada de um incircunciso de coração desse jeito. Mas na hora eu falei, Deus, eu não quero eu ia abrir o culto, eu falei, eu não quero abrir o culto assim. Eu quero que o Senhor me ajude a lidar com essa ira, com a humilhação do Redentor. Com a humilhação do Redentor. Porque os méritos de Jesus precisam ser louvados na nossa vida, meus irmãos. Se tem alguém lá no seu trabalho que te desafia na soberba, se tem alguém na tua família que é uma pedra de tropeço para você, deixe os méritos de Jesus serem louvados. Olha a vida na perspectiva de Cristo. Se tem uma situação em que você diz, meu Deus,
Por que essa agenda diante de um Jordão na primavera, quando eu poderia atravessar 50 centímetros? Deixe os méritos de Jesus serem louvados na tua vida. Você foi criado, isso é ser igreja. Igreja é aquela que deixa os méritos de Jesus aparecerem. E essa é a nossa missão, irmãos. Quando Deus disse, eu vou engrandecer o seu nome, Josué, Ele não está falando, vou te fazer famoso, Ele está dizendo, a minha glória. A glória é o quê? O ser de Deus vai estar nele, você vai sumir. Você vai diminuir, meu amigo. Mas o ser dele vai aparecer. E é por isso que Deus disse, olha, eu estive com Moisés. Não foi Moisés, foi eu estive com ele. E Deus pode falar isso. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, Josué. O segredo não era Moisés nem Josué, mas é Deus no meio deles. Os méritos, no nosso caso do Redentor, filho dele. E eu queria tomar emprestado isso para nós. Que seja sempre assim, Ele está na fonte de Sicar. E isso nos basta. Por isso, irmãos, queria terminar esse pontinho citando um texto de um pensador muito bonito, e cabe para cá, nesse momento citado por João Calvino, Agostinho citado por João Calvino, quando ele disse, o mérito de Jesus, ele procede da graça. Não é você que produz. Agora eu vou fabricar humildade na minha vida para que o mundo louve Jesus. Não, é Jesus vivendo em você e a humilhação do Redentor vai brotar e vai crescer. Portanto, hoje que a gente possa pensar, Deus lidera o povo, como lidera a minha vida, lidera essa igreja, como o Senhor liderou esse povo, para que os méritos do Senhor sejam louvados na nossa vida. Que a gente possa hoje dizer, Deus, que a liderança do Senhor na igreja se faça percebida. E aí eu queria terminar esse momento de meditação, que é para que a gente recitasse junto. Um conselho que o Senhor deu para o povo dele em Deuteronômio 8. Não sei se dá para todo mundo ler. Ixi. Dá? Não dá, né? O que vocês não conseguirem, vocês... vai no ar. Vamos ler, meus irmãos, e esse é um recado de Deus para nós, a gente vai terminar o sermão para a gente orar assim. Vamos lá. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usaram não envelheceram, seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, terra em que vocês não terão escassez e em quem não lhes faltará nada. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão,
que os conduziu por aquele grande e temível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, e os adorarem, eu lhes asseguro hoje, que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Forte, né, meus irmãos? Mas é um recado do Senhor para nós, para a gente saber o que a gente precisa buscar e manter a presença de Deus na nossa vida, buscar e manter uma vida de separação para Deus, e buscar e manter o louvor para os méritos de Jesus na nossa vida. Que Ele cresça e a gente diminua. Amém? Vamos orar? A gente vai ter ceia, e a ceia ela é antecedida por um autoexame, que não nos priva de participar, mas nos habilita para a participação da mesa do Senhor. Então, se você é de outra igreja, essa ceia não é nossa, ela é do corpo de Cristo, e ela é do Senhor, que Ele dá o seu corpo, então você é nosso convidado para que participemos juntos. Mas vamos ter um momento de autoexame e confissão da nossa vida, se necessário for, diante do Senhor. Senhor, a gente quer cumprir o que a Tua palavra nos diz, e dizer para o Senhor que a gente não quer viver longe da Tua presença, Senhor. Perdão se em algum momento da vida nós trocamos a Tua presença por brilhos deste mundo, Senhor. Perdão, Senhor Deus, se nós abandonamos a Tua presença por coisas daqui, do agora, e abrimos mão da eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdão, Senhor Deus, se nós nos esquecemos ou nos rebelamos contra o Senhor, porque o Senhor quis nos santificar e nos preparar espiritualmente para os desafios. Senhor, perdão se nós usurpamos os méritos de Jesus para nós. Nós queremos viver para a Tua glória, e para que o Filho de Deus seja glorificado na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua agenda de preparo espiritual para os desafios que o Senhor coloca diante de nós. Que o nosso coração não seja um coração rebelde, duro, Senhor Deus, que resiste o Senhor, mas que a gente possa, Senhor Deus, olhar o Jordão na primavera, cheio, transbordando, e entender que faz parte do treinamento do Senhor para gerar Jesus em nós. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, Te agradecer por esses 13 anos sem uma casa, e Te pedir perdão, Senhor Deus, porque algumas vezes pode ter brotado no nosso coração uma murmuração pela montagem e desmontagem do som. Pode ter brotado no nosso coração, Senhor, uma tristeza
por não termos uma casa para nos reunir durante a semana, ou num sábado, num evento. Pode ter brotado no nosso coração inveja, Senhor Deus, e tristeza com a alegria dos outros que possuem uma casa maior que essa, ou como esta, ou menor, Senhor Deus. Que hoje o Senhor nos lave. E o Senhor nos dê, Senhor, um coração que, ó Deus, olha para trás e vê em tudo isso a Tua boa mão nos treinando, nos santificando, Senhor. Meu Deus, eu quero junto com os meus irmãos me humilhar diante do Senhor, como o Senhor disse agora em Deuteronômio 8. Não quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor não nos deixe sem a Tua presença, Senhor. Que em cada ajuntamento nosso, Senhor Deus, seja por causa de Cristo, na presença dEle. Cura as feridas, Senhor Deus, dos nossos corações, Senhor. Lava as nossas almas no sangue do Cordeiro. Lava o nosso coração de pecados, Senhor Deus, pecados de coração, Senhor, que nos impedem de entrar na terra, Senhor. Que a gente deixe essa mentalidade, Senhor Deus, ó Deus, de peregrinação no deserto, às vezes não entendendo o tempo do preparo, Senhor. Mas que o nosso coração, Senhor Deus, ele esteja grato. E que a gente possa, Senhor Deus, te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é nosso bem. A única coisa que nós possuímos e que nós queremos existir para a Tua glória e viver para a Tua glória e andar em Jesus, o Teu Filho, Senhor. Que nessa ceia, Senhor Deus, a presença do Senhor, ela se faça percebida no nosso meio, Senhor. Não no pão ou no cálice, mas no ajuntamento e uma presença espiritual do Senhor na igreja. É a Tua promessa, e é nisso que nós aguardamos, Senhor. Ó Deus, que a gente possa, Senhor Deus, cantar para Ti, Senhor Deus, como povo reunido, na mesa que o Senhor preparou, até que o Senhor nos leve para a glória eterna. E diante do Senhor, lá juntos, nós participemos desse banquete. Enquanto esse dia não chega, nós queremos anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Perdoa os nossos pecados, pelos méritos e pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos cear. Enquanto você for receber o pão e o cálice, eu vou pedir para você não comer ainda. A gente vai participar deles juntos. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por
Todos que vão participar receberam o pão e o cálice? O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. A gente vai participar nesse momento só do pão, e depois a gente participa, o Lucas vai fazer, a gente vai participar do cálice. Vamos dedicar este pão e este cálice para este fim, a ceia do Senhor, e depois nós vamos comer. Senhor, nós dedicamos este pão e este cálice, consagramos ao Senhor para a finalidade da ceia, gratos, porque o Senhor enviou Jesus para se fazer corpo de pecado lá na cruz, no nosso lugar. Ele recebeu um castigo e culpa que nos era destinado, mas gratuitamente o Senhor aplicou sobre o Teu Filho Santo. Obrigado por podermos nos lembrar disso. Obrigado por vivermos assim. E obrigado por podermos anunciar isso até que o Senhor venha. Com gratidão vamos comer o pão. Pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso nós queremos louvar ao Cordeiro de Deus que derramou seu sangue, seu precioso sangue, em nosso favor. Senhor, louvamos ao Senhor que enviou o teu único Filho para morrer em nosso lugar. Louvamos a Jesus que verteu o seu precioso sangue na cruz do Calvário, que se entregou e foi fiel até a morte e morte de cruz. Obrigado a Deus pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. E também te louvamos porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressurgiu dentre os mortos e hoje Ele está vivo, assentado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo pelos que são seus. Obrigado pela nova vida em Cristo Jesus. E obrigado porque por meio do corpo dele e por meio do seu sangue vertido, Ele nos fez povo, Ele nos fez igreja, Ele nos fez rebanho do seu pastoreio. Louvamos a Jesus pela obra perfeita dele na cruz. Louvamos ao Senhor pelo teu amor. Louvamos ao teu Espírito que nos revela Jesus e nos faz mais parecidos com Ele. É no nome do seu Filho Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Obrigado, Senhor, por participarmos dessa ceia. Obrigado a Deus pela bênção de estarmos aqui. Obrigado a Deus porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre o nosso coração. Obrigado por poder viver para Ele, sermos achados nele, que Ele cresça e a gente diminua.
e a gente ande nele, no poder do teu Espírito, conforme a instrução da tua palavra. Ó Deus, obrigado por esse ajuntamento do teu povo, em Cristo Jesus. Amém.